O Deus Mamon. Olá, queridos, a graça de Deus seja sobre todos vocês, aqueles que estão me ouvindo pela internet e aqueles também que estão aqui. Eu vou começar lendo um conto de minha autoria. O nome do conto é Bia e Mamon. Bia dirigia apreensiva até o endereço que seu filho lhe havia passado. Pedrinho lhe dissera que tinha passado mal no jogo de futebol. Quase desmaiou, mas que seu colega João o levou para a casa dele e que a mãe do João, que trabalhava no hospital, estava cuidando dele, mas que já estava bem. Apreensiva pela saúde do filho e também pelo endereço, pois ficava num dos bairros mais pobres da cidade e também mal falado, ela nunca tinha andado por aquele lugar e temia que alguma coisa de mal lhe acontecesse. Bia crescera em uma família rica. Tivera todas as facilidades que seus pais puderam lhe dar. Quando estudava administração numa universidade pública, conheceu Roberto, que estudava engenharia. Apaixonaram-se e se casaram. Roberto vinha de uma família de classe média e tinha lutado bastante para chegar naquela condição. Decidiram que iam viver por eles, sem a ajuda do pai dela, que queria dar tudo para eles. Quem bateu o pé nesta decisão foi o Roberto. Ela aceitou. Os dois se empregaram bem. Ela era secretária numa multinacional e ele engenheiro numa grande empresa. A vida dos dois era muito boa e depois nasceu o Pedro, que agora já contava com 13 anos. Bia gostava da sua vida. Dava muito valor ao que tinha. Um dia abriu seu guarda-roupa e contou 36 pares de sapato, 7 bolsas e um número grande de vestidos e outras roupas que ela nem se atreveu a contar. Tudo de marcas famosas no mercado. Aqui tem uma pequena fortuna, pensou ela, mas preciso disso para trabalhar e viver. Olhou a parte de Roberto e mais uma vez ficou decepcionada. Ele não dava valor para roupas e as comprava de marcas populares. O Roberto era desprovido desse sentimento de valor. Qualquer coisa para ele estava bom. O pior é que o Pedrinho seguia no mesmo caminho do pai. O menino vestia qualquer coisa, se dava bem com todo mundo. Ao invés de jogar bola na quadra do condomínio, onde era seguro, ia jogar bola com os amigos da igreja, no lugar que ela achava perigoso. Já tinha conversado com ele sobre o assunto, mas o menino era teimoso como o pai. Quando ainda namorava o Roberto, Bia passou a frequentar a igreja dele. Teve uma experiência pessoal com Jesus ali. Se converteu e se batizou. Como era uma líder nata e tinha uma bela voz, depois de algum tempo passou a fazer parte do grupo de louvor. A igreja tinha cerca de uns 200 membros, ficava num bairro de classe média, mas havia muito subúrbio por perto. E gente pobre também frequentava a igreja, como eles faziam regularmente. No domingo da semana em que foi socorrer seu filho, o pastor havia pregado sobre Deus e Mamon. Mamon era conhecido como o Deus das riquezas, e que era o Deus das pessoas que colocavam sua fé no dinheiro que tinham e que passavam a vida toda lutando para ter sempre mais, sem considerar as pessoas à sua volta no egoísmo crescente. Bia pensou que este não era o caso da sua família, pois todo domingo estavam na igreja e, no seu caso, cantando no louvor. Estava começando a anoitecer quando, com muito medo de ser assaltada, estacionou o carro numa rua estreita em frente ao endereço que seu filho lhe dera. Quem abriu a porta foi João, o amigo de futebol do Pedro. Entrou naquela casa que consistia de uma cozinha com um quarto ao lado e um banheiro. Lá estava o Pedrinho sentado à mesa, comendo um pedaço de pão com margarina. O João e o irmão menor dele. Quem a recebeu com um sorriso foi a Dalva, a mãe deles. O seu filho levou uma bolada no estômago e teve vertigens, disse Dalva. Joãozinho trouxe ele para casa.
porque trabalho no hospital e o campo fica perto daqui. Mas ele já está melhor, tá? Bia tinha uma vaga lembrança de Dalva na igreja. Eu não vou muito na igreja por causa do meu serviço, disse Dalva. Ela então contou que quando teve seu segundo filho, o marido sumiu com outra mulher. Então teve que se virar para sustentar os filhos. Conseguiu este emprego no hospital, mas a vida era muito difícil ainda. Mas dava graças a Deus porque, embora pobre, conseguia viver e educar os seus filhos. Participar da igreja era muito bom para eles, e o pastor também os ajudava. À noite, em sua cama, enquanto seu marido roncava ao lado, Bia não conseguia dormir. Pensava na Dalva e nas suas dificuldades. E pensou nela própria. Sempre tivera do bom e do melhor. Acumulava coisas que raramente ia usar. E dava muito valor para isto. Suas amigas eram pessoas iguais a ela. Nunca se preocupou com a sorte de pessoas como a Dalva. Cada um que trabalhasse e cuidasse de si, ela pensava. Uma ideia, então, lhe passou pela cabeça como um raio. Será que ela, com seu estilo de vida, apesar de cantar no louvor todos os domingos, não estava servindo ao Deus Mamon, o Deus das riquezas, e se esquecendo de andar de uma forma menos consumista e mais ativa em ajudar as pessoas que precisavam? Ao pensar nisto, Bia chorou silenciosamente. O texto que vamos meditar é Mateus, capítulo 6, 24. É uma palavra do Senhor Jesus. Ele diz assim: Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Quando Jesus diz estas palavras que eu acabei de ler, ele está proferindo o seu famoso Sermão do Monte. Esse aqui é uma parte desse sermão, uma frase desse sermão. E nesse Sermão do Monte, ele está falando com os seus discípulos. Há uma enorme multidão que o está seguindo. Mas a grande maioria daquelas pessoas eram compostas de pessoas pobres. Pobres mesmo. De ter todo dia que trabalhar para conseguir o dinheiro daquele dia para comprar o pão. Então Jesus está lidando com estas pessoas, está falando para essas pessoas. Ali não tem nenhum rico. Não nesse momento. Os ricos não seguiam Jesus. Quem seguia Jesus eram os pobres. E é para essa gente pobre que Jesus fala essas palavras. Claro, Jesus sabia que suas palavras iriam ser escritas um dia e chegar para o mundo inteiro e para todo mundo, inclusive aos ricos, sem dúvida nenhuma. Há momentos nos evangelhos em que Jesus fala diretamente aos ricos. Então, Jesus sabe que suas palavras serão ouvidas e lidas pelos ricos, mas naquele momento ele fala aos pobres. O que é que isso significa? Que essas palavras não são só para os ricos. Essas palavras são também para aqueles que não são ricos, para aqueles que são classe média, para aqueles que são pobres. São para esses também. São para esses também. Porque essas palavras, elas querem trazer uma condição da vida humana em que há escolhas a serem feitas. Em que uma escolha tem de ser feita. Por isso, ela é dirigida a todos nós. Essa palavra é para mim e para você também. Não é para a gente olhar para os ricos e dizer, problema deles isso aí. É claro que ricos, em relação ao Evangelho de Jesus, têm seus problemas. Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus disse isso. Então, ricos têm seus problemas. Esta palavra é dirigida aos ricos? Sim, mas é dirigida a nós, classe média e pobres? Sim, também. Sim, também. Então, o que é que Jesus quer dizer para todos nós? Dentro dessa palavra.
Então vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos começar com essa palavra senhores e servir. Ninguém pode servir a dois senhores. A palavra senhores aqui, que é a palavra Kyrios, no texto grego, ela indica, preste atenção, ou o dono de um escravo, era o senhor daquele escravo, ou o César romano, o imperador romano, que era o dono de todo mundo, que mandava em todo mundo, e a quem todo mundo se curvava. A palavra senhor é usada aqui, nesse contexto. É diferente de nós hoje, na nossa cultura. Nossa cultura, qualquer pessoa mais velha é senhor, senhora. Então é indistinto. Aqui não. Então, quando Jesus fala, não está falando de senhor como uma figura que a gente respeita por conta da idade. Não, não, não. Ele está falando, presta atenção, do dono de um escravo. Então, quando ele fala de servir, esse servir não é um serviço que eu presto a alguém, uma ajuda que eu dou a alguém. Esse servir é um serviço de escravo. Ou seja, é alguém a quem eu devoto minha vida. Alguém de quem sou escravo e que agora o sirvo. Simplesmente o sirvo pela função de ser escravo. Então, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, você tem que escolher o seu dono. Você tem que escolher o seu Senhor. Você tem que escolher quem é que comanda a sua vida. Essa é uma escolha sua. Aqui é uma escolha sua. Mas é uma escolha que você tem que fazer. E veja o que Jesus está dizendo. De quem você vai se tornar escravo para servir a este Senhor. Ou seja, a quem sua vida será dedicada. Porque um escravo naquela época não podia escolher, eu quero ou não servir ao meu Senhor. Era obrigado. Era obrigado por conta da escravidão. E ele tinha que servir o Senhor e ponto final. Ele não havia uma escolha aí, se ele ia servir ou não. Jesus está dizendo, escolha. A que Senhor vai servir? Agora, escolhido, sirva. E vai servir, porque é um escravo que está servindo. Então, a escolha que fazemos é muito importante porque define o rumo de nossa vida. Para sempre. Define o rumo de nossa vida. A não ser que um dia mudemos de senhores. Agora o que Jesus está dizendo? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque você não encontra na antiguidade uma pessoa que é escravo de dois senhores ao mesmo tempo. Isso não existe. Todo escravo era de um senhor só, para servir aquele senhor. Isso era o normal na época de Jesus. Quando Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, eles entendem perfeitamente. Não seria possível um escravo ser escravo de dois ao mesmo tempo. Não, não é possível. É o que Jesus está dizendo. Então, trazendo agora aqui, o que Jesus vai falar sobre esses dois senhores, Jesus está dizendo o seguinte, não dá para eu servir a um e ao outro ao mesmo tempo na minha vida. Não tem como eu dizer assim, eu vou servir os dois, eu vou tentar alcançar o favor dos dois, eu vou obedecer aos dois. Não dá de Jesus. Escolha um. Escolha um. Porque os dois ao mesmo tempo não dá. Se você escolher um depois quiser mudar, possível. Aí é possível. O que não dá é servir aos dois ao mesmo tempo. O que não dá é tentar conciliar essa escravidão pessoal que eu escolho. Aí não dá. E aí Jesus diz por que não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Então, Jesus diz aqui por que não dá para servir aos dois. Jesus diz, por quê? Você vai ter que escolher entre os dois, por quê? A um você vai ter que amar. E a outro você vai ter que odiar. Jesus está falando aqui de sentimentos. Amor e ódio. Sentimentos contrastantes.
sentimentos diferentes, opostos. A um deles você vai ter que dar o amor. Ao outro você vai ter que dar o ódio. Você não pode amar e odiar ao mesmo tempo os dois. É uma escolha. Agora, veja bem, isso é sentimento. Agora, o serviço. A um deles, aquele que você vai amar, você vai se devotar. Ou seja, você vai colocar sua vida inteira a serviço desse Senhor. Ao outro, de Jesus, você o desprezará. Essa é uma atitude. O desprezo é uma atitude. Os sentimentos, amor e ódio. As consequências desses sentimentos são as atitudes. Devotar a vida, ou seja, fazer de tudo por esse Senhor, obedecê-lo em tudo, amá-lo, desejá-lo, querê-lo, viver sua vida em favor desse Senhor. E o outro Senhor, você diz assim, não, eu o desprezo. Não é para mim, não tem nada a ver comigo. Essas são as atitudes. Então, não dá para servir aos dois ao mesmo tempo. Escolha. Quem está dizendo que nós temos que escolher é o Senhor Jesus. Se Ele está dizendo, você pode ter certeza que essa escolha você tem que fazer na vida. E independente de ser rico ou não, essa escolha você tem que fazer na vida. É Jesus quem está dizendo. Muito bem. Quem são os dois senhores? Agora Jesus vai dizer quem são os dois. Até aqui, para eles, está tudo claro. Porque tudo que Jesus estava dizendo, dentro do contexto deles, de escravidão e tudo mais, correto. Eles entenderam. Quem ouviu isso naquela época entendeu muito bem. O problema é nós hoje. Aí Jesus diz, não podeis, agora os dois, não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos primeiro essa palavra Mamon. Quando Jesus fala Mamon, era a palavra aramaica, o aramaico era a língua que eles falavam, lá em Israel, se falava o aramaico. Era a língua aramaica tinha essa palavra mamona como riquezas, como dinheiro, como bens no sentido de riqueza, tá? Não é bem de ter uma casa, é bem de riquezas, bens. Então, quando Jesus diz mamon, ele não está falando de um Deus que assim tem um culto a um Deus, né? E adoram, como era o caso do Deus Baal, como era o caso do Deus Zeus lá na Grécia. Não existe um Deus Mamon. Jesus está falando deste como sendo as riquezas. É como se Jesus dissesse não poder servir a Deus e as riquezas, ao dinheiro. Você vai ter que escolher entre um dos dois. Então, qual é a escolha que todos nós, segundo Jesus, vamos ter que fazer? Se a gente se devota e ama Deus, ou se nós amamos e nos devotamos às riquezas. É isso, é uma escolha. Jesus disse, você pode escolher aí o seu dono, sem problema. Agora, tenha bem claro na mente, se você escolher as riquezas, não adianta dizer, eu escolho as riquezas, vou me devotar às riquezas, mas ao mesmo tempo eu vou amar Deus também. Ele está dizendo, não dá. Escolha. Ou você escolhe Deus ou as riquezas. Se escolher as riquezas, você vai desprezar Deus, você vai odiar Deus. Jesus está dizendo. Então, esse jeito nosso de querer dar um jeito de conseguir as duas coisas, nos devotar às riquezas e também nos devotar a Deus, amar as riquezas e também amar a Deus, não dá certo. De Jesus é impossível. Faça a sua escolha. O que significa?
Eu creio que para todos nós, o que significa amar a Deus, nós já sabemos. Amar a Deus vai ser viver de acordo com o que Deus é. Amar a Deus, em primeiro lugar, vai ser primeiro reconhecer todas as bênçãos que Ele nos tem dado. A bênção da vida, a bênção da proteção, a bênção da salvação, a bênção da família, a bênção da igreja, todas as bênçãos, a bênção da sociedade, todas as bênçãos que Deus nos dá. Reconhecer essas bênçãos, a sua graça, o seu amor. Segundo, em Cristo obedecê-lo. Sermos nós como Ele é. Dar nossa vida para Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Devotar nossa vida a Ele, nossa existência a Ele. Isso é servir a Deus. E nos tornarmos, na nossa caminhada de vida, parecidos com Ele. Ele é um Deus de amor, nós também amamos. Ele é um Deus bondoso, nós também somos bondosos. Ele é um Deus que perdoa, nós também perdoamos quem nos ofende. E por aí vai. Isso é se devotar a Deus. Mas o que é se devotar a Mamão? O que é se devotar às riquezas? O que é isso? Eu penso que se devotar a Mamon, às riquezas hoje, e agora eu falo nos nossos dias, nos dias que estamos vivendo, porque a nossa decisão é agora, é nesse contexto de vida. Amar e se devotar a Mamon hoje, em primeiro lugar, é viver para procurar ser rico. Isso é o que eu quero na minha vida. Eu quero ser rico. Porque a riqueza hoje traz o quê? Poder. Poder sobre os outros, poder sobre circunstâncias, poder sobre um monte de coisa. Então, o que muitos procuram? As riquezas para ter o poder, para ter muito dinheiro e para ter poder. Então, viver para ser rico. A minha vida eu quero é para me enriquecer. E a gente pensa que isso é só para os outros, só para quem está lá em cima. Não é não, Jesus está falando para todos. Por quê? Até nas igrejas, hoje, vamos falar aqui do nosso meio, que são as igrejas evangélicas, é o que somos, até nas igrejas evangélicas, o mamão entrou. Porque qual é a pregação? Veja bem, pregação de púlpito de muitas igrejas. Você vai prosperar. Você vai ficar rico. Você vai ter do bom e do melhor. Você vai ser cabeça, você não vai ser cauda. Você vai comandar e não ser comandado. Você vai comandar centenas, milhares de pessoas. E não vai ser um empregadinho ali de quinta categoria. Não. Você vai prosperar. E você vai ficar rico. Você vai ter quantas casas, quantos carros, quantos aviões. Você vai prosperar. E essa é a mensagem pregada de púlpito. E dizem os que pregam assim: Deus quer que você seja rico. Parece que Jesus está dizendo o contrário. Não está, não? Então, hoje, a pessoa pode ser pobre, mas se ela tem como objetivo de vida, o que eu quero nessa vida é me enriquecer, serve a mamão, serve as riquezas. É escravo desse falso Deus. Então, o que é amar e se devotar a mamão? Primeiro, é viver para ser rico. Outra coisa, o que é amar e se devotar a mamão? É o que acontece hoje. É a devoção e o culto aos milionários. Você já viu que na nossa época, todo mundo que é milionário tem seus seguidores? As pessoas amam os milionários. Os artistas famosos, jogadores famosos, políticos famosos,
Todos eles são seguidos por milhões e milhões de pessoas. Gente que fica vendo o comportamento deles, gente que olha o que eles comem, o que eles fazem, como é que eles tratam os outros. Gente que se liga nos milionários, se liga em gente rica. Isso é culto a Mamon. Isso é culto a Mamon. Isso é culto às riquezas. A pessoa pode ser pobre, mas ela consome tudo o que aquele artista que ela ama, que ele ama, faz, consome, faz. Ele não pode viver sem estar junto de alguma forma com aquele artista, com aquele poderoso, aquele milionário. Vejam, por exemplo, nos dias atuais, um homem muito rico, como o senhor Elon Musk, lá dos Estados Unidos, é o homem mais rico do mundo atualmente. Veja como ele tem seguidores no mundo inteiro, que o amam e que o seguem. E o que ele disser, eles vão acreditar. O que ele falar, eles vão dizer está certo o que ele fala. Ele sempre vai estar certo. Por quê? Porque ele é milionário. No caso dele, bilionário. Veja, esse culto aos ricos, essa devoção a quem tem fama, poder, dinheiro, isso é servir a Mamon. Terceira coisa que eu acho que é servir a Mamon hoje, e isso toca a mim e a você, é um consumismo para nada. É consumismo, consumismo e consumismo. Hoje, o mercado, ele quer que você compre. E todo mundo sabe em marketing que o objetivo do marketing é criar em você uma necessidade de que você precisa comprar aquele produto. Você, na verdade, não precisa, mas o marketing é para criar em você a necessidade. Agora, como é que ele vai conseguir isso? Aí o marketing sabe. Então, o consumismo invade a vida da gente. A gente acumula coisas que nós não precisamos, que já, às vezes, nunca vamos usar. Nunca vamos usar. É o caso, por exemplo, desse conto meu, da Bia, que tinha quantos pares de sapato, quantas roupas, e ela não ia usar tudo aquilo. É o consumismo. Então, ser hoje uma pessoa consumista, saiu o celular, o mais avançado, não sei o que do G. Eu preciso ter. Eu não posso esperar. Tem que ser agora. E por aí vai, gente. E por aí vai. Eu não sou contra aqui a ideia de você comprar e vender. Isso é do ser humano desde sempre. E claro que isso é bom, é uma coisa boa. Comprar e vender é uma coisa boa. Ganhar dinheiro com compra e venda é uma coisa boa, normal, dentro de qualquer sociedade humana. Não é só hoje, qualquer sociedade. Mas a questão é o consumismo. É você achar que sua vida não vai ter alegria e felicidade se você não comprar aquele celular. Se você não conseguir aquele carro ali. Se você não tiver aquela coisa que é um símbolo de status, para que você seja invejado pelos seus vizinhos. É isso. É isso. É esse consumismo, eu preciso ter tal coisa. Você não precisa. Esse precisar consumir, isso é um culto a Mamon. O culto às riquezas. Você escolheu o seu Senhor. E por último, aqui, do que eu entendo que hoje é amar e se devotar a Mamon? É você, na parte econômica, financeira da sua vida, em termos de seus bens, é você se esquecer que existe gente pobre na Terra.
que existe gente pobre na sua vizinhança. E isso é se devotar a Mamon, é você esquecer. Ou seja, só você que importa, só sua família que importa. Você não está querendo saber de mais ninguém. Só do você e sua família, o máximo. Pronto, acabou. Às vezes ajuda um amigo. É você se esquecer que tem gente pobre na terra. É você não fazer nada por eles. Servir a Mamon, as riquezas, é você não ligar para a sorte deles. É você não socorrê-los nunca. É você viver com desculpas esfarrapadas. Eles são pobres porque não trabalham. Eles são pobres porque são preguiçosos. E você vai se escondendo atrás dessas mentiras e, por conta delas, você vai se eximindo com o seu amor de ajudar as pessoas. Quando Jesus esteve nesse mundo, a quem ele ajudou? Ele ajudou os ricos ou ele ajudou os pobres? A quem ele ajudou? Você vai dizer, ele ajudou todo mundo. Eu sei disso. Mas a quem ele ajudou prioritariamente? Com quem ele viveu? A quem ele curou? A quem ele fez aquele bem que ele fez? Foi a quem? E quando ele diz lá a Judas, numa conversa, os pobres sempre os tereis convosco, ele diz isso para quê? Para que a gente não se preocupe com os pobres, porque eles vão estar sempre aí? Ou ele disse isso para que nós nos preocupássemos com os pobres da nossa vida? Quando a gente está vendo a nossa vida, a gente se encontra com eles e se preocupa com eles. Hoje, servir a Mamon, servir as riquezas, é você fechar os olhos àqueles que sofrem. E você não mover nenhuma palha com desculpas falsas para ficar cuidando apenas de si mesmo. Isso é servir a Mamon. Isso é servir as riquezas. Escolha seu Deus. Jesus está dizendo, escolhe seu Deus. É o Senhor Deus ou é Mamon? Ou são as riquezas? Ou é o dinheiro? Escolha seu Deus e se devote ao que você escolher. Se devote ao que você escolher. Lá na frente, quem escolheu Mamon vai ver o que vai ganhar. Lá na frente, quem escolheu o Senhor Deus, e mesmo aqui, vai saber as bênçãos, as promessas que vai receber. Escolha seu Deus, a quem você vai se tornar um escravo. Deus ou as riquezas. Que você faça a boa escolha.